Olá, seguimos então com o bloco 2 sobre a aula 7 de Geografia Urbana, conceitos. No último bloco, estendemos um pouco mais aí o tempo, né? Mas por ser uma aula inicial, tinha muitas coisas para falar de introdução. E hoje seguimos avançando no que nós paramos no último bloco, que foi diferentes categorias de caracterização, de tipologias, de formas de classificar uma cidade, né, de definir uma cidade. E hoje, né, vamos iniciar falando sobre população, né? Os tipos, esses 4 tipos de cidades por população. Portanto, a cidade pequena, média, grande e megacidade, com esses tamanhos de população, né? Daí é uma classificação que pegamos aqui do IBGE, basicamente do IBGE, que vai de cidade pequena até cidade grande. E lembrando que megacidade é um complemento característico de uma cidade grande, né? Não exclui ser uma cidade grande. Tá? E além disso, é interessante dizer que é uma classificação meramente morfológica. O que isso significa? Se define pelo tamanho da cidade, simplesmente. Né? Qual que é a população? Quantos habitantes moram naquele local? Tantos. Isso dá a definição. Por isso que cidade pequena, a definição é até 50 mil, cidade média 50 mil a 500 mil, cidade grande mais do que 500 mil habitantes. Meramente morfológica. Claro que vai haver uma discussão em cima dessas definições. Então, por exemplo, entender que cidades com a mesma população, cidades médias, por exemplo, que têm uma mesma população, por exemplo, 400 mil habitantes, podem ter participações diferentes no espaço. Uma cidade com 400 mil habitantes em determinado local pode ser mais polarizadora do que outra com a mesma população em outro ambiente. Essa definição de polarização nós vamos ver mais para frente, né? Mas o que eu quero dizer é que essa definição é meramente morfológica. Tá? E outros nomes, como por exemplo a cidade média, como nós vamos ver mais para frente, esse nome cidade média carrega em si outros elementos, a importância que ela tem e o tipo de polarização que ela exerce, mas essa classificação é assim, por população. Tá? Então, é meramente morfológica, mas reflete outros aspectos, como a polarização, como eu estou colocando aqui. Tá? Considera a quantidade de população que reside na unidade territorial do município. Vamos ver mais para frente o que é município, mas aqui já preciso dizer que considera tanto a população naquele município que está na zona urbana, quanto que está na zona não urbana, geralmente colocado como rural. Então, é comum em algumas regiões do Brasil que uma cidade tenha uma população X, né, mas que a população urbana seja X sobre 2. Né? Existem regiões que são assim. Eu que trabalhei durante a graduação por muito tempo na iniciação científica, projeto de extensão, numa região em Minas Gerais chamada Vale do Jequitinhonha. É uma região marcada muito pela tradição camponesa, muito pela tradição de produção de pequenas propriedades, né, campo, enfim. E nos estudos, né, de alguns municípios que estivemos lá, algumas cidades terem metade da população ou menos urbana e metade ou mais no campo. Ou seja, são cidades que, vamos lá, pode colocar ali 18 mil habitantes, ou seja, uma cidade pequena, mas que a cidade mesmo tem muito menos. Né? A parte urbana tem ali 8 mil habitantes ou algo assim. Então pode ter essas características. Né? Então, considerar urbano e rural é a ideia do município como um todo. Okay? Vamos lá, deixa eu me retirar aqui rapidamente. Vamos começar com a cidade pequena. Tá? Cidades pequenas. Primeiro, essas cidades pequenas são muito negligenciadas nos estudos de geografia urbana. Né? Geralmente,
as metrópoles, né, foram por muito tempo as queridinhas dos estudos, porque são fenômenos que desde a década de 70 marcam muito, né, principalmente aí o Brasil, mas também nos primeiros estudos urbanos. Aí estou falando aqui da escola de Chicago, nos Estados Unidos, né, estudos mais antigos, no início ali do século XX, também pegava as cidades grandes, as cidades que estavam crescendo muito, né, como fonte ali de estudo. Mais tarde, as cidades médias vão ganhar essa importância nos estudos, porque hoje elas estão exercendo um papel crucial, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a cidade pequena foi muito negligenciada, né? Ela é muito remetida não à cidade, mas a alguma coisa que acontece nela, mas nunca à cidade, né? Interessante chamar atenção sobre o que é a cidade pequena, a importância que ela exerce, por causa disso daqui, ó. Vamos lá. Deixa eu me retirar novamente. Papel fundamental na rede urbana. Importância social. Primeiro, descentralização da gestão territorial. Olha só, o Brasil tem 5.000, mais de 5.000 municípios, né? Não estou com os dados aqui, mas muito mais do que a metade são cidades pequenas. Isso significa que grande parte do Brasil é cidade pequena. Então, não tem como negar a importância desses municípios na gestão descentralizada do território brasileiro, né? Vamos supor que a gente desconsidere, desfaça esses municípios e eles virem apenas distritos ou povoados de municípios aí, de cidades maiores. Haveria ali uma grande perca dessa descentralização da gestão territorial, né? Além disso, também tem uma descentralização da população. Por mais que sejam pouco populosos, há muitas pessoas morando lá. E também descentralização de serviços urbanos, isso é, pessoas que moram ali toda a população rural, né, geralmente vai ter ali uma cidade pequena como local para poder ter os serviços básicos, seja de escola, de mercado, de posto de saúde, burocrático, né, para ter ali seus documentos, para poder exercer a cidadania, como o voto, né? Então, não pode se considerar essa importância. Importância também produtiva. É um centro de logística da produção agrícola e industrial, né? O industrial nem tanto, nós vamos ver que a industrial está mais focada nas cidades grandes e médias, e hoje cada vez mais as médias, mas imagine só, toda a indústria necessita de algum momento de alguma produção agrícola, ou melhor dizendo, primária, né? E geralmente essas produções estão localizadas em cidades pequenas, então acabam tendo essa importância produtiva. Centro logístico de transporte, então ali onde vai concentrar, por exemplo, vamos supor, uma rodoviária, em que pessoas de todo aquele local em torno, né, dela vai precisar de estar naquela cidade como referência, de ônibus também para outros locais, de ponto de parada, enfim, uma importância se não fosse essa cidade, né, haveria muito mais dificuldade para essas pessoas se locomoverem. Além também de ser um centro mercantil, eu falei, né, onde vai ter um mercado, vai ter também ser um local de venda da produção, de compra, também onde vai ter bancos, né, para as pessoas ali terem acesso às transações de capital. E também ali outra coisa, importância cultural, né? Não sei se isso vale aí para a região onde cada um de vocês moram, mas em Minas Gerais é muito comum que, pelo menos, né, todo mundo tem alguma referência na família de uma cidade pequena, né? Então, ou porque veio de lá, ou porque parte da família morou ou mora ainda em uma cidade pequena. Então, remete também a essas questões culturais de referência, de memória, né? Estão muito conectados a isso.
Referências também turísticas, são cidades pequenas que possuem muito questões turísticas, culturais e de memória. Eu estou colocando esses dois exemplos aqui de cidades pequenas, por exemplo, Lençóis na Bahia, 12 mil habitantes, que é um polo turístico de um roteiro turístico muito importante, que é a Chapada Diamantina, né? Cidade histórica, mas que tem uma importância sem igual ali para ser um polo de distribuição desses turistas, de serviços para o turista, além de ser uma cidade também muito atraente, né? Eu também coloco outras cidades menos conhecidas, né, como por exemplo a própria Exu de Pernambuco, 30 mil habitantes, e que você deve estar se perguntando que cidade que é essa, né? Mas ela, por exemplo, é o local onde nasceu um grande ídolo da música nordestina e do Brasil, que é Luiz Gonzaga. Fica no interior de Pernambuco, quase divisa com Ceará e Piauí. É uma cidade ali que tem muitas referências da vida, né, da vida de Luiz Gonzaga, que atravessa muitos outros cantores da região e representa ainda hoje a força da cultura, parte da cultura nordestina do sertão. E ali então vai ter museus, vai ter a festa, né, que é comemorada. É uma cidade totalmente voltada para o meio agrícola, então vai também ter essa exaltação. Enfim, você pode aí pegar essa mesma ideia que eu estou colocando aqui e trabalhar com outros elementos que talvez você tenha conhecimento. Mas isso que eu estou dizendo é para remeter à importância da cidade pequena, não ignorar. Tá? Então ali tem uma questão sobre esse sentido. Cidades pequenas não têm importância na rede hierarquia urbana, não tem importância cultural. Isso é errado. As cidades pequenas têm sim essa importância na gestão do território, na hierarquia urbana. A gente pode ver aqui o mapa que eu estou colocando. Nós vamos ver mais uma vez, algumas vezes esse mapa da rede urbana. Mas de onde saem esses traços de polarização, que são das cidades mais importantes, estão atingindo cidades pequenas ou médias, ou seja, a cidade e é uma relação de troca. Apesar de ser hierárquico, é uma relação de troca. Então a cidade pequena tem essa importância sim, porque as cidades grandes dependem dessas cidades pequenas. E vamos lá, as queridinhas atualmente são as cidades médias. E por que que são as queridinhas? Porque como nós vamos ver na próxima aula, aí quando eu falo aula, é aula mesmo, a aula 8 sobre o espaço urbano do Brasil, nós vamos ver que as cidades médias são as cidades que mais crescem hoje no Brasil e isso acontece por um fenômeno muito interessante que vai iniciar um pouquinho na década de 70, mas vai se consolidar na década de 90 e hoje a gente vê os resultados muito fortes, né? Mas as cidades médias são muito importantes né, eu listo aqui alguns, mas extrapola. Mas são cidades, né, com uma importância produtiva muito grande também, são centros industriais e de qualificação. Né? Nós temos aí cidades com muitas indústrias, as indústrias estão procurando as cidades médias para se instalar, e nisso a gente pode apontar vários motivos para isso. O primeiro deles a gente pode colocar como a saturação das metrópoles. Né? As metrópoles não têm mais espaço, as metrópoles estão saturadas no trânsito, né, o congestionamento de suas vias, também estão ficando caras, visto o valor da terra para instalar uma indústria nesse local. E por outro lado, as cidades médias também atraem essas empresas, essas indústrias, visto que agora elas têm condições de receber essa unidade produtiva, por conta da tecnologia que a globalização traz também, de informações, de transporte. E são cidades que estão mais equipadas para isso atualmente. Né? A própria produção também integrada de energia ajuda muito essa descentralização da indústria, portanto também descentralização, desconcentração da população. E ali, junto com essas indústrias, vem também os polos de qualificação, seja uma escola técnica, seja uma universidade, se instalando nessas cidades, e nisso vira um ciclo vicioso, porque ao se instalar ali vai atrair também mais mão de obra, mais estudantes, e a cidade vai ter um avanço nesse sentido, né? Então, as cidades médias estão se destacando muito nisso, né?
E é interessante porque eu lembro que quando eu estava aí ainda no ensino médio, um professor de geografia meu, lá na década de 90, final da década no início da década de 2000, o professor disse: "Ah, algum de vocês, né, dizia para a turma, algum de vocês um dia vai estar, né, aí no sentido de morar, é, 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 ou vai se mudar para alguma cidade média." Eu não entendia na época o motivo dele falar isso, mas fiz o meu mestrado, né, morando 2 anos em Montes Claros, que é essa cidade aqui que eu coloquei representando, que é uma cidade média de 400 mil habitantes, pouco mais de 400 mil habitantes, que possui indústrias e universidades. É um polo de universidades, inclusive, tanto particulares quanto públicas, e que acaba polarizando nesse sentido uma região que vai até fora do estado. Pessoas do sul da Bahia que vão para Montes Claros para poder estudar. Ou seja, mostrando um certo potencial que existe da cidade que foi transformado, inclusive, nisso, né? Foi um avanço paulatino, mas que hoje já pode ser considerado um polo universitário, né? Bom, e eu estava lá fazendo isso. E também temos aí a cidade de Ponta Grossa, que tem uma população também mais ou menos parecida, né, um pouco menor, mas que possui também muitas indústrias, né? É uma cidade que existem cidades em volta, né, que estão atraindo também muitas indústrias. Então, assim, é algo que modifica bastante a realidade e isso, pessoal, é muito interessante porque isso é muito importante para, como estou colocando aí, no quesito produtivo, logístico e também demográfico. Na questão logística, por exemplo, como já devo ter falado para vocês, também trabalho com consultoria ambiental, e um dos nossos trabalhos foi na proximidade de Ponta Grossa, e é uma cidade que é proximidade, não é no município, é próximo. E uma forma de ir lá, né, fazer visitas técnicas, foi através de aeroporto. E por ter um aeroporto mais desenvolvido, né, lá em Ponta Grossa, não precisamos ir, por exemplo, para Curitiba para depois ir para esse local. Ou seja, há também essa importância logística por haver uma infraestrutura para receber, né, pessoas de fora com mais dinamicidade. Então, isso tem que ser também levado em conta. E a importância demográfica, a questão da é, é, no processo migratório campo-cidade, ou de cidades pequenas para outras maiores, as cidades médias captam muito essa população. A cidade média está crescendo através da migração campo-cidade, através da migração cidade pequena, cidade grande, desculpa, cidade pequena, cidade média e metrópoles, pessoas que estão saindo da metrópole e indo para a cidade média. Então ela está atraindo mão de obra de todos esses sentidos, não só do campo ou de cidades pequenas, mas também retirando pessoas da metrópole para lá. Né? Inclusive, serviram como base para isso em algum momento, para poder evitar maior migração na época ali do êxodo rural, fixando pessoas ali, né, em vez de irem para cidades maiores. Então tem essa questão também. Nós temos aqui um mapa, aqui embaixo, que é um mapa da década de 70 e 2010, que mostra a expansão de cidades médias no Brasil. Né? E o que nós podemos ver é que há um aumento espacial, né? Uma maior distribuição dessas cidades no Brasil. Então é importante nesse mapa ver a concentração dessas cidades médias, principalmente no Sudeste, destacando São Paulo como isso, mas há cidades médias no Brasil inteiro, incluindo algumas poucas na Amazônia. E algo que também é muito importante falar, que essas cidades também modificaram o padrão migratório geral. Né? Elas permitiram uma mudança de migratório geral da migração. Quando estávamos vendo lá sobre migração, havia uma diferença entre aquela migração interregional, pessoas saindo de uma região para outra, saindo do Nordeste para o Sudeste, por exemplo, e mais recentemente a migração
intra-regional. Essa migração intra-regional acontece dentro da própria região. As cidades médias tiveram uma importância nesse mudança de padrão, uma vez que a pessoa não precisa mais de ir longe em busca de uma grande cidade, mas ela vai próximo ao local onde ela está, numa cidade média. Tá? Então tá aí a grande importância das cidades médias. E aqui nós vamos para cidades grandes, com mais de 500 mil habitantes. Qual que é o papel dela, né, na rede urbana? Além dessas que eu vou citar, né, mas as mais importantes que eu estou colocando aqui é o quê? Maior concentração de pessoas, indústrias, empresas e capital, ali onde está concentrado. Tá? São poucas grandes cidades no Brasil que possuem essa concentração da população. Na aula 8 nós vamos ver o quanto a população brasileira é concentrada nessas poucas cidades. Né? Maior concentração do PIB também, né? Principalmente se a gente colocar aqui São Paulo, o PIB, né, dessa cidade é enorme, né? Ou seja, ultrapassa até mesmo estados. E também é um mercado consumidor, ou seja, no momento que uma indústria vai se instalar, e aí nós temos várias estratégias, né, locacionais para essa indústria, além de se estacionar, né, de ser instalada numa cidade média, ela tem que pensar na proximidade com esses mercados consumidores, que muitas vezes estão nas grandes cidades. Ou seja, isso que nós vimos lá na aula sobre indústria. Quando há uma descentralização da indústria, essa descentralização é concentrada. Né? Essa descentralização ocorre em algumas cidades específicas porque continuam precisando estar próximos a esses grandes mercados consumidores que são as grandes metrópoles. Tá? Inclusive eu dei exemplo prático, né, de uma indústria de bebidas em Belo Horizonte, que saiu do centro da capital, foi para uma cidade média próxima e transformou o local ali num centro de distribuição. A indústria muda para uma cidade média, mas ainda próxima das grandes cidades. Né? Além disso, importância política, que são os centros de poderes legislativo, judiciário e executivo. No Brasil, geralmente é assim. As maiores cidades são as capitais também. Isso só não ocorre. Deixa eu me ver aqui. Isso só não ocorre em dois casos específicos, que é o caso de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e, se eu não me engano, Florianópolis também, Santa Catarina, que são cidades que, apesar de serem as capitais, não são as mais populosas. Mas, na verdade, se for analisar mais a fundo, só não são as mais populosas do estado, porque ao lado dela, por exemplo, o caso de Vila Velha, no Espírito Santo, é a cidade mais populosa, ou seja, na verdade é uma questão de municipal, de divisão do município. Ela continua sendo ali parte da maior concentração populacional do estado. Ou seja, tirando esses duas exceções, que são exceções que, se for a fundo, não é tão bem uma exceção, né? Às vezes é muito por causa do tamanho do município, enfim, essas questões. No Brasil, a maior população está junto com esse poder político, tá bom? E aqui pegamos alguns exemplos. Manaus, que possui 2 milhões de habitantes, né? E Cuiabá, com 650 mil habitantes. As duas são consideradas cidades grandes. Apesar da diferença da população, são consideradas, nessa definição, grandes. Tá? E outra característica muito interessante também das cidades grandes, principalmente ali, por exemplo, Manaus, com 2 milhões de habitantes, é essa imagem de satélite que eu estou colocando aqui, mostrando essa expansão mesmo, né? A gente vai lembrar ali do que nós falamos no último bloco, sobre a explosão, né, da periférica, do espraiamento do tecido urbano, em que temos um centro ali, né, ao sul, em Manaus, mas há um espraiamento ali da zona norte, principalmente, né, expansão ali naquele sentido, da periferia da cidade.
essa expansão, essas dimensões que uma cidade grande toma, está muito relacionado com a cidade industrial, como nós havíamos falado, né? E nesse sentido, Manaus tem até o sentido literal da cidade industrial, uma vez que é um polo industrial na Amazônia, visto a Zona Franca de Manaus e também toda a questão portuária que a cidade possui no local, né? Então, o que mais eu posso dizer aqui já para você sobre a cidades grandes é o ponto de ser cidades que, no último censo, no censo de 2022, revelou que algumas dessas grandes cidades, algumas que aí também nós vamos ver que são metrópoles, reduziram a população. Isso aí é algo inédito, visto no censo, algo inédito no Brasil. Portanto, é preciso estar atualizado quanto a esse dado. Nós já falamos sobre isso em demografia. Se estiver esquecendo desse detalhe, volta lá na aula que nós falamos sobre isso, sobre aquelas cidades que perderam população, algumas causas, algumas justificativas e outras que ganharam, tá? Então esse debate é muito importante. Qualquer coisa, volta lá. Então isso é uma característica atual das cidades grandes, de algumas cidades grandes do Brasil, a redução da população, tá? Que deve ser analisado também junto com, aí nós falamos também naquela aula, das cidades próximas, né, limítrofes dessas cidades grandes, porque às vezes a cidade sede da metrópole perde população, mas outra do lado ganha, tá bom? Pessoal, nosso tempo deu aqui. Na próxima aula vamos iniciar, né, no próximo bloco vamos iniciar falando das megacidades e vamos ali avançando nas classificações, tá joia? Até lá!